Olá pessoal, hoje nós vamos discutir um assunto, que é as separações em química analítica. Vamos introduzir esse assunto, vamos discutir ele em outras aulas. As separações em química analítica é um processo de extrema importância. Como nós já mencionamos anteriormente, existem técnicas analíticas onde você não é necessário um tratamento, não é necessário uma purificação ou isolar os compostos que você quer analisar. Mas em outras técnicas analíticas, às vezes você necessita desse isolamento para essa identificação. E também tem processos químicos que nós precisamos isolar o composto ou os compostos porque nós necessitamos dele em alta pureza. Por exemplo, um composto que nós vamos estudar uma propriedade farmacológica de uma planta, por exemplo, nós precisamos de ferramentas analíticas que possam purificar para você ter ele isolado e não com outros contaminantes. E, como nós já vimos também, existem técnicas analíticas que nós temos que remover os interferentes. Uma amostra muito complexa, às vezes, e dependendo da técnica analítica, nós precisamos desta purificação, dessa eliminação dos interferentes. Imagine uma água de um rio extremamente poluída e você necessita determinar traços de um contaminante que tem que é altamente maléfico à saúde. Então, às vezes, você necessita desse processo. Bom, então, como eu disse, as separações ela é de extrema importância em síntese, na química industrial, na área biomédica. Muitas vezes, uma análise de algum biomarcador num fluido biológico, ele necessita de ser extraído e isolado. Então, nós temos todo um conjunto de ferramentas analíticas que foram sendo desenvolvidas ao longo, principalmente, dos últimos 100 anos, para auxiliar em laboratórios químicos. A indústria do petróleo, que desenvolve a partir do início do século passado, ela precisa você pega o óleo bruto, tem lá uma quantidade enorme de compostos, até você chegar ao óleo diesel ou a gasolina, você tem vários processos de extração, que você começa com 2 frações e aí você vai fracionando em colunas enormes, até você ter o produto que você quer. Por exemplo, o que a gente mais conhece é o quê? Gasolina e diesel, mas tem uma infinidade de subprodutos que são separados, fracionados, por processos químicos. Nós estamos falando aqui de processos macro, fracionamento do óleo cru. Mas, enquanto análise biomédica, separação de produtos de uma síntese, nós estamos falando numa micro escala, mas são processos que, do ponto de vista teórico, constituem o quê? Separação de compostos. Bom, então, as separações analíticas, no laboratório, ela ocorre numa escala muito menor do que na escala industrial do exemplo anterior. Mas esse método introduzido de precipitação, de destilação, extração e troca iônica, ele constitui a ferramenta de muitas técnicas cromatográficas. Aqui, só um exemplo, nós temos o quê? Uma mistura complexa, é a mesma mistura. Dependendo do propósito, eu preciso de separar em todos os componentes dessa mistura, porque eu preciso, por exemplo, no caso que eu citei, do princípio ativo de uma planta. Eu quero simplesmente o composto B. Então, aqui eu vou requerer
técnicas analíticas extremamente com alta eficiência, que é capaz de pegar uma amostra complexa e separar em todos os seus componentes, né? Ou situações onde eu simplesmente tenho que separar, né, os orgânicos dos não orgânicos de uma solução, né, de um extrato de uma planta, né? O processo inicial, né, de fracionamento do óleo cru, você separa ele em dois e depois você vai separando caso for necessário, né? Então, o que é? As separações, a gente tem que pensar o seguinte: são técnicas, instrumentais ou não, onde eu vou pegar uma amostra e dividir ela conforme a sua composição. Esse é o princípio, né, de separações. Bom, né, e por que nós precisamos, como eu mencionei, nós precisamos o quê? Eliminar interferentes ou extrair compostos, né, de nosso interesse que está naquela solução, né? Seguido ao processo de separação, nós temos que identificar. Daí sim que precisamos das técnicas de identificação, técnicas que nós já estamos discutindo e ainda vamos discutir mais, né, técnicas de identificação analítica, e desde técnicas que possam fornecer informações, né, da estrutura desse composto, ou simplesmente técnicas que vão dar informações sobre a concentração da mesma, né, ou a combinação das duas juntas, né? Bom, então, uma das técnicas e que nós vamos discutir ainda é a estequiometria de massas, né, que é uma técnica largamente utilizada na quantificação e na identificação estrutural. Bom, então, tem uma série de métodos de separação, né, totalmente conhecido, né, e de fácil aplicação, né. Temos, né, o próprio princípio, né, de filtração, precipitação e filtração, né, todos aqueles processos que nós discutimos, né, de formação de precipitado, né, na gravimetria, ele é um processo de filtração, onde você tem, né, uma série de compostos inorgânicos e você vai fazer uma precipitação e isolar um determinado ou um conjunto, né, de precipitado, vai filtrar. Ele é um processo, né, de separação, que ele é baseado nas diferenças da solubilidade, né, de compostos formados em uma solução a partir de uma reação específica para isso, né. A destilação, né, a destilação de solventes, o exemplo do petróleo, é uma destilação que você faz. A purificação de álcool, a purificação da pinga, por exemplo, né, você tem o quê? Né? Quando você tem uma bebida bidestilada, o que você está fazendo? Né? Você está fazendo filtração, você está eliminando interferentes, né? Todo mundo sabe, uma bebida bi ou tridestilada é de melhor qualidade. Por que ela é de melhor qualidade? Porque você fez sucessivas destilações e removeu interferentes que são maléficos à saúde humana. Por isso que, né, um destilado, bidestilado, às vezes não dá ressaca, como às vezes um inferior não bidestilado. Os processos de extração, né, solvente, água, solvente orgânico, muito utilizado em síntese, né, é um processo de filtragem. A troca iônica, né, que nós vamos discutir daqui a pouco, né, você faz, né, processos usando fases estacionárias, processo muitas vezes de alguns tipos de filtro usado na casa da gente, ele tem, né, todo um processo de troca iônica. O próprio carvão faz esse processo de filtragem, né? Ele retém impurezas dentro do carvão
e você obtém a água pura sem os interferentes, né? A cromatografia, né, que é a diferença de velocidade pela movimentação de solutos, passando numa fase estacionária, que nós vamos discutir esse tema, né, é um processo de separação. Eletroforese, né, que é baseado na migração, né, de espécies com cargas, principalmente biomoléculas, né, existe uma série de processos de ensaios clínicos de diagnóstico que você tem, né, a separação de proteínas, né, por aplicando o campo elétrico numa fase estacionária e você, com isso, faz a identificação. E também o fracionamento, né, por campo e fluxo, aonde você tem, né, uma interação com um campo, um gradiente aplicado na direção de um transporte, né, e esse fluxo é capaz de fazer separações. Bom, separações por destilação, né? Como eu já disse, é de ampla aplicação, extremamente barata. Ele pode ser aplicado tanto em pequenas escalas como em largas escalas. Laboratórios sintéticos, né, síntese de novos produtos, se faz muita destilação para você. Cada composto tem o seu ponto de fusão ou ponto de ebulição e você vai separando e coletando conforme você vai o quê? Variando a temperatura, né, desse meio reacional, né? Tem todo um destilador, um sistema apropriado que vai promover sistemas esses que com maiores detalhes eu vou colocar no material de apoio para vocês, né? Mas temos processos industriais largamente, como a separação de gases, né? Gases industriais, nitrogênio, argônio, hélio, são processos, né, todo dado à destilação de gases, também é outro fenômeno, né? Não só líquido que nós destilamos. A extração, né, extração líquido-líquido, né, ela é extremamente importante para você eliminar voláteis, né, em compostos, né, em soluções do seu interesse, que é o exemplo, né, que eu citei anteriormente, né. Bom, os princípios, né, de extração, né, eles, como ocorre a extração? Você tem dois solventes, né, o solvente aquoso e o solvente orgânico. E você tem uma gama de compostos, né, dissolvido, né, nessa amostra. Conforme você varia a concentração ou de água ou de orgânico ou o equilíbrio das duas, ele vai distribuir entre essas duas fases. Tem compostos que têm interação com a água, tem compostos que têm interação com a fase orgânica, né? A fase orgânica e a fase aquosa, ela separa naturalmente, né? Você vai ver formando as duas fases. E aí você remove o orgânico e o aquoso, e você vai ter o quê? Separações em duas porções, que são compostos com naturezas totalmente diferentes, né? Bom, e a extração em fase sólida? A extração em fase sólida, ela é largamente utilizada, né? As técnicas de extração, aonde você tem, né, cartuchos, né, que ele pode ser dos mais diferentes tamanhos, vai depender da quantidade de amostra que você tem. O mais conhecido é o que se fala em química analítica C18, né, que é o octadecil. Ele é um composto formado, né, com 18 carbonos, que ligado a uma sílica, forma-se uma fase sólida, muito comum para separar, né, grupos funcionais. Que ele atrai grupos hidrofóbicos, né, presente numa amostra por meio de interações. São interações fracas, que depois você, com o eluente, você vai deslocar o equilíbrio químico e você vai separar esse composto. Então você vai conseguir lavar, tirar os interferentes, ele vai ficar fracamente interagindo por interações do tipo Van der Waals,
depois você vai colocar um solvente com uma polaridade ou com uma força iônica um pouquinho maior e você vai remover os seus solventes conforme o seu analito e ter ele totalmente isolado. Aqui é um exemplo clássico de uma extração de fase sólida manual, né? Simplesmente você coloca, um cartucho, onde você tem, né, essa fase sólida, esse C18 que eu mencionei, né? Você tem esse cartucho e ele é adaptado a uma seringa, uma pequena seringa dessas de laboratório. Na seringa, você vai colocar o volume com a sua amostra, vai pressionar, né, com a mão e ele vai percorrer a fase sólida. Depois você lava, faz todas as lavagens necessárias e em seguida você vem com outra seringa com o que nós chamamos de eluente. É um solvente, como eu disse, com uma propriedade físico-química diferente que vai remover e você vai coletar a sua amostra purificada conforme o seu interesse, né? Bom, temos também, né, pelo mesmo processo de extração em fase sólida, mas a extração em troca iônica. Existem compostos que ele tem, né, cargas naturalmente, né? Ele é cátion ou ele é ânion. Então, nada melhor para separar esses compostos, se desenvolveram, né, fases estacionárias que possuem cargas opostas ao que eu quero separar, né? Se eu quero captar compostos que têm cargas positivas, eu vou criar uma fase estacionária com carga negativa. Negativo e positivo se atraem, né? E assim eu vou conseguir, né, separar, né? Existe uma série aí de argilas iônicas no mercado disponível para separação de compostos que têm carga, né? É mais ou menos, né, aqui nós mostramos um composto que tem aqui o quê? Uma carga negativa, né? Claro, você vai ver que tem um hidrogênio, né? Sempre temos um composto que tem a contracarga. Mas quando você aproximar uma molécula maior com carga positiva, né? Por exemplo, vamos pensar um sódio, você quer eliminar sódio da água, né? Um exemplo. Aí você vem e você vai, o sódio vai aproximar e ele vai formar um sistema, né, no lugar desse hidrogênio. Você tira os outros componentes e depois você vai eliminar esse composto que tem cargas, né? Então, essas resinas sintéticas trocadoras de íons, né, existe uma infinidade delas no mercado disponível, né, que nós chamamos resina trocadoras de cátion. E aqui nós temos, né, uma trocadora, né, que ela troca o cátion, e aqui é que ela vai trocar ânion, quer dizer, vai vir um ânion e vai ser retido. A resina tem a carga oposta do composto que você precisa separar. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa introdução de separações, mas esse assunto a gente ainda volta a discutir em métodos cromatográficos, né, que é nada mais do que uma extensão, uma aplicação automatizada de um processo de separação largamente usado, tanto na indústria quanto em laboratórios no dia a dia. Muito obrigado.